dia a todos. É como o povo de Deus que estamos na casa do Senhor, não é mesmo? Fique em pé, por favor. No seu boletim número 4, diz que somos o povo do Senhor, separado, escolhido, para estar louvando e engrandecendo o nome dEle nesse momento. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Só os homens. É o teu povo Só os homens. aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. As mulheres. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Todos nós. Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Podem sentar. Bom dia. Vocês conseguiram sobreviver à chuva de ontem? A tempestade, né? Choveu pedra até aqui dentro, né? Diz que estava cheio de pedra aqui. Mas que bom. Queria que você aproveitasse para dar um abraço. Está tão vazio aqui hoje, a gente está até estranhando, tanta gente viajando lá para o nosso, para o despertar lá da juventude, né? Então dá um abraço para o irmão que está perto de você. Diga que é bem-vindo. Nós temos a alegria de receber cada um aqui e adorarmos juntos ao Senhor. Que bom que você está com a gente aqui. Queria dizer para você que saiu a revista da Escola Dominical sobre o assunto que a gente tem pregado aqui no culto também, que é a respeito da doutrina do Espírito Santo e dos dons do Espírito, e é uma resenha do livro, daquele livro que eu indiquei, do Billy Graham, que também está lá na livraria. Se você quer acompanhar melhor aquilo que a gente tem estudado, quer participar, então você pode apanhar lá a revista na livraria, e está muito bonita, muito gostosa, é produção aqui do pessoal da nossa casa, né? Está aqui na capa todo o nome de todo mundo que participou aqui da elaboração desse material. Dá até alegria de ver, né? Tão bem feitinho o material que foi preparado para você poder acompanhar os estudos que a gente tem feito. Eu queria que nós estivéssemos orando ao Senhor agora, orando pelos jovens que vão estar voltando de viagem, orando pelo culto, orando pelas famílias, pelos juniores que também estão voltando lá de Santa Catarina, os surdos que estão voltando daquele trabalho que está acontecendo lá, e tanta gente na estrada nossa aqui, não é? Que a gente esteja colocando diante do Senhor cada um deles, é aquilo que nós desejamos fazer nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito aqui entre nós.
Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu carinho, pela tua força. Muito obrigado pela disposição que o Senhor deu a cada um dos teus filhos para estarem na tua casa nessa manhã. E o nosso desejo é honrar e bendizer o teu nome. O nosso desejo é invocar a tua presença. O nosso desejo é ouvir a voz do Senhor no nosso coração. Nós queremos confessar a Ti que somos pecadores, somos de carne e osso, cheios de defeitos, todos nós, e que nós não temos a mínima condição para fazer absolutamente nada no Teu reino, se não for a graça e o poder do sangue de Jesus a nos lavar e nos perdoar. E é por isso que, em nome de Jesus, por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz, por causa do Teu grande amor para conosco, nós nos sentimos ousados para entrar no Teu santo lugar. Não nessas paredes aqui, porque elas são de concreto, de madeira, mas entrar na Tua presença, porque aí é o santo lugar. E sentimos ousadia porque o Teu amor nos envolve. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa celebração e nesse culto, o Senhor derrame do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar. E que ainda que estejamos em tão pouco, Senhor, aqui hoje, a Tua presença possa, Senhor, preencher todos os lugares desse templo, e especialmente o nosso coração. E que nós possamos celebrar, adorar e bendizer o Teu nome. É aquilo que nós desejamos fazer nesta manhã. Honrar ao Senhor e desfrutar da Tua presença. Dirige-nos, é aquilo que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor, é isso que faremos agora. Das alturas do céu, dos domínios do mar, o Senhor é o nosso Pai. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, hoje está friozinho, é mais gostoso. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos nos proclamam, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Teu nome é eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor.
Senhor é o Rei da glória. O Senhor que está sobre todo, tudo e todos, não é? Vamos cantar esse hino, mas realmente que possamos estar lembrando e sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Você veio até aqui hoje como você é completo. Não podemos deixar as coisas que não gostamos lá fora, não é? Você trouxe consigo as coisas que você sabe que não agradam a Deus e aquelas coisas que você sabe que Deus tem separado e preparado e dado a você. Então que nós possamos estar entregando os nossos corações por inteiro. Porque o Senhor não quer que deixemos as nossas coisas lá, mas que a gente traga até Ele, que mostre a Ele todas as coisas e esteja depositando no altar do Senhor. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea. Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Você está pronto quando Ele vier? Virá em breve o Rei dos reis, vestidos em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Pode sentar. Amém, não é? Adoramos esse Senhor que reina e que vai voltar. E uma das maneiras que temos para adorar é quando trazemos os nossos filhos à casa do Senhor. E eu queria convidar a Ellen para vir aqui hoje, para a gente apresentá-la e agradecer a Deus pela sua vida. Chamar aqui a mamãe Denise, o papai Vicente. Eu não sei se tem outros parentes de vocês aqui hoje. Se tem, vamos chamá-los todos para virem com vocês aqui à frente, não é? Tem? Pode chegar junto, não é? E esse é um tempo tão gostoso quando a gente apresenta os nossos filhos diante do Senhor. Ela nasceu no dia 4 de maio, não é?
acordou. Também esse colo todo desajeitado, né? Olha aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui. Dá para ver esse olhão azul dela aqui, que coisa linda, dá? Tá bom assim? Ó. Ah, não senti firmeza não, né? Esse povo não tá. Tá que nem você, tá todo mundo dormindo aqui hoje. Aqui na galeria, deixa eu mostrar para eles aqui, ó. Olha que bonitinho. Aqui. O povo acordou agora. Vocês não viram não, né? Olha o olhinho azul dela aqui, ó. Dá uma olhada aí. Olha. É. Quietinha, fofinha, né? Olha aqui, ó. Dá para ver? Aqui, ó. Bonitinho, né? Vocês ficaram por último aqui hoje. E fofa, viu? Que alegria, viu? A gente faz isso, a gente tem o prazer de mostrar para vocês, a gente tem orgulho das crianças que nascem, não é? Não é assim mesmo? Você já viu mãe e pai que não seja orgulhoso do filho que nasce? E eu sei que vocês trazem aqui com muita alegria, não é? A Ellen, e nós queremos colocar diante de Deus essa vida. Vocês sabem que eu não tenho poder para abençoar, eu não tenho poder para marcar nada de especial na vida dela, mas nós vamos apresentar aquele que tem poder, que é o Senhor Jesus. Essa igreja não tem poder em si mesma, mas o Senhor dessa igreja é todo poderoso. E o que nós vamos pedir é que essa menina, tão doce, tão querida como ela está aqui nos braços da gente, ela possa andar sua vida inteira nos braços do Senhor Jesus. Você concorda com essa oração? Então fica de pé e participa conosco desse tempo de gratidão a Deus, não é? Pai querido, que alegria nós sentimos nessa hora em acolher a Ellen, em acolher os seus pais, em acolher, Senhor, a sua família nessa tua casa. E nós queremos confessar diante dela e diante dos seus pais que estão aqui, que nós todos somos pecadores, que nós não temos poder em nós mesmos, que nós falhamos tantas vezes, que eles como pais, apesar de todo o amor que sentem por essa criança, falham e erram, mas que nós buscamos o Senhor da glória. E te pedimos que os teus braços fortes, poderosos, acolham essa criança, e que ela venha crescer debaixo da tua graça, que ela venha ser sustentada pelo Senhor, e que ela possa, Senhor, à medida em que cresça, conhecer do teu amor, através dos seus pais, dos seus avós, através desta igreja. E que o Senhor nos use, a cada um de nós, como instrumentos teus, para abençoar a vida dessa criança. Mas, Pai, as nossas mãos são curtas demais, os nossos braços são pequenos demais, para aquilo que vai acontecer na vida dessa criança, e a gente não vai poder acolhê-la todo o tempo, nem segurá-la nos braços. Mas os teus braços são grandes o suficiente. Por isso eu quero te pedir, abraça essa criança, conduz, e na medida em que ela cresça, que ela conheça do teu poder e da tua glória. E desde agora, marca, Senhor, aquele dia, quando ela vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Pai, usa os seus pais como instrumentos teus, e que a bênção do Senhor possa, através deles, alcançar a vida da Ellen. Ouça, Deus, a nossa oração e aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Viu? Segurou? Linda, né? Uhum. Opa. Uma amiga minha escreveu uma música, Cláudia Scheffer, que dizia que fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não se tem, e a prova viva daquilo que ainda não é, mas que será. É assim que é a fé. Esse cântico expressa muito bem isso, porque o Senhor, quando temos fé, faz com que nos pega e nos leva por cima das águas, por cima dos problemas, por cima das coisas. E é isso que esse cântico diz agora. Vamos ficar em pé?
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pode sentar. Você tem um papelzinho bem na frente do seu banco, coloridinho, acho que é o único coloridinho que você tem aí, não é? Que é para você colocar os seus pedidos de oração, os seus motivos de agradecimento. E logo mais, quando a gente estiver consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas, você entrega aqui no gasofilácio, coloca, e nós vamos publicar isso no boletim de oração e vamos estar intercedendo por você. Esse é um movimento muito gostoso, a gente vai compartilhando uns com os outros e vai colocando tudo na presença do Senhor. Tanto a gratidão, o louvor, não esqueça de colocar também o motivo de gratidão e de louvor. A gente só coloca os pedidos às vezes, né? E é tão bom quando a gente vê o que Deus está fazendo, as respostas que Deus tem dado a cada um de nós. Queria também desafiar você a continuar, não é, na nossa batalha aí pela cobertura do templo. Nós já conseguimos metade, né? Nem metade ainda do nosso alvo.
Nosso alvo é 87 mil para a gente poder dar o sinal de entrada lá para a cobertura do templo. Só chegamos a 40 até agora. E no boletim está 41, não é isso? 41.593. E precisamos chegar nesse alvo para a gente poder fechar o valor da entrada. Há 2 semanas atrás nós estávamos aqui, oramos nesse culto pedindo um milagre. Não sei se você lembra disso. Eu falei, nós precisamos de um milagre, não é? Quando foi no culto da noite, daquele domingo, o irmão Júlio me procurou, né? E em nome do sogro dele, pai da Chile, esses irmãos estão chegando aqui na nossa igreja da cidade de Porto Alegre. Então aqui quanto? Uns 5 meses já, mais ou menos, uns 5 meses. E falou assim, olha, está aqui o telefone do meu sogro, ele quer conversar com o senhor e tal. Eu não entendi muito bem o que era, porque ele falou que o sogro dele trabalhava com financiamento, né, estrangeiro e tal. E eu não entendi e não entendo desse negócio. Na terça-feira liguei para o sogro dele, né, e começamos a conversar. Não entendi muito bem o assunto que a gente estava conversando, se era para pedir dinheiro emprestado, o que era, né, esse negócio assim. E aí então esse irmão, que é membro da Igreja Batista de Cambuí, em Campinas, disse, não, olha, eu tenho acompanhado a batalha que vocês estão enfrentando e estou sabendo que vocês estão precisando de um milagre, não é? E foi essa a expressão que ele usou. E ele disse o seguinte, olha, eu estou fazendo um negócio, um grande negócio, eu trabalho com financiamento, tenho uma comissão nesses negócios que a gente faz de financiamento, e tenho um negócio para fechar nesses próximos dias, até meados de agosto. E fechando, e se conseguirmos fechar esse negócio, eu quero me comprometer com a igreja de fazer uma oferta de $300 mil para a cobertura do templo. Tá? Então nós continuamos a precisar de um milagre. E eu estou pedindo reforço em oração agora para esse negócio fechar, né? Você também tem algum negócio para fechar assim também? A gente ora agora também, né? Vamos orar com intensidade, vamos participar. Tem também, minha irmã? Então fala do teu negócio para a gente orar aqui também. Vem cá, aqui, senão não dá para ouvir não. Vem aqui rapidinho, rápido, rápido. Vai rápido, vai. Eu tenho um negócio para ser fechado muito grande. Eu conto com a oração dos irmãos. Eu não sei se vai ser um milagre, mas a oferta vem para o Senhor. Vamos participar, né? A gente tem orado, e uma das orações que eu tenho feito é que Deus abençoe o povo dele. Não tem jeito da gente fazer qualquer tipo de oferta se a gente não tem como ofertar. Não é verdade? Então nós estamos pedindo, Senhor, tenha misericórdia, abençoa o teu povo. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame do teu amor, da tua misericórdia. Não por merecimento, não, viu? Nem por troca. Não, é só pedido de misericórdia, pedido de graça, porque o Senhor é bondoso. Você crê que o Senhor é bom? Que a gente pode pedir essas coisas ao Senhor? Então isso não entrou ainda o dinheiro, o negócio não está fechado, mas eu queria que você fosse parceiro do seu Nicásio, né? E da igreja, nesse momento de oração, nesse tempo de oração a favor destas coisas. Deus tem dado para a gente alguns sinais, eu acho que isso é importante a gente entender. Deus está dando para a gente alguns indícios, dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que movo os corações, eu sou o Deus que faço maravilhas. Agora, o que eu tenho aprendido com tudo isso é que nós fazemos o nosso melhor, a gente dá o passo de fé, a gente se compromete, a gente pessoalmente faz o melhor. E aquilo que a gente não pode fazer, que é milagre, Deus vai fazer por nós. Tenho certeza. Já fez isso na história dessa igreja tantas vezes, na tua vida, tantas vezes. E vai continuar fazendo porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E nós queremos orar. Orar não somente por esse assunto, orar por tantos assuntos diferentes que estão no teu coração. Por isso nós vamos cantar louvores ao Senhor agora, vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, fazendo o nosso melhor nessa hora, e depois você vai entregar também o seu pedido de oração aqui, o seu motivo de gratidão, e depois nós vamos orar, crendo que o Deus Todo-Poderoso é aquele que ouve e responde a nossa oração. Não é esse lugar que tem poder, não é essa caixa que vai receber os pedidos que tem poder, não é a mão ou a palavra de alguém que tem poder,
mas nós vamos nos curvar diante do Senhor da glória, a quem o Pai entregou todo o domínio no céu e na terra, e disse que não existe outro nome mais forte, mais poderoso, mais tremendo do que o nome de Jesus. Então nós vamos cantar louvor, dizendo que nós entregamos tudo ao Senhor. E eu acho que esse culto está dizendo isso. Pais que entregaram ao Senhor a Ellen, a filha. Tem joia mais preciosa do que um filho? E a gente coloca na mão de Deus, não é? Alguém lá de uma outra cidade que está dizendo: olha, Deus tocou o meu coração, se esse negócio sair, essa oferta está comprometida. Valores, você vai entregar aqui algumas coisas, mas entrega o que está no teu coração, o peso da tua alma, o medo, quem sabe o desespero, a alegria, que tudo, inclusive você inteiro, esteja na mão do Deus Todo-Poderoso. Amém? Enquanto cantamos, você faz as suas entregas e adoramos ao Senhor. Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Senhor, pra ser como tu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo se por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tu és oleiro e mal eu sou. Molda o meu viver, é minha oração. Muda, ó Senhor, o meu coração. Muda-me, Senhor, pra ser como tu. Pra ser como tu. Pra ser como tu. Vamos nos colocar de joelhos, agradecendo ao Senhor as maravilhas e a manifestação do poder dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, como nós te somos gratos, Senhor,
pela Tua soberania, Senhor, nas nossas vidas. E nesta manhã de domingo, Senhor, estamos como igreja prostrados diante de Ti, para dizer, Senhor, aceita a gratidão dos nossos corações, o culto que prestamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Pai, como nós Te louvamos, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, é só por Ti, ó Pai. Se não for o Senhor nas nossas vidas, não somos nada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Aceita, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. São Tuas, Senhor, não são nossas. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor nos tem dado. Toma diante do Teu trono da graça, Senhor, os pedidos que foram colocados ali, cirurgias que vão ser feitas esta semana, Senhor, como a do Lucas, cirurgias que foram feitas e nós Te louvamos pela Jane, Pai, que está bem, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. A Nilva também, Senhor, que ontem esteve num procedimento cirúrgico. Tantas pessoas queridas, Pai, mas que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem tratado, o Senhor tem operado e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Obrigada pelos Teus milagres manifestados no nosso meio a cada dia. Ó Deus, como precisamos, Pai, de Ti. Agora, como igrejas, nós Te louvamos, Pai, pelos milagres que já podemos ver pela fé. Obrigada, Senhor, porque num domingo nós oramos e o Senhor, durante a semana, já nos respondeu. Pai, aumenta a fé da Tua igreja. Nós temos clamado por um avivamento, Senhor, mas nós só vamos ter um avivamento, Pai, quando o Teu povo tiver fé e se dobrar diante de Ti, crendo num Deus Todo-Poderoso que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, nós temos pedido a cobertura e o Senhor já tocou em 2 corações, Pai, com o valor total da cobertura. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. E nós pedimos, Senhor, opera mais milagres. Não é milagre financeiro para nós mesmos, não, Senhor. É para a grandiosidade da Tua obra. E obra, Senhor, de vidas, porque queremos ver aqui, Senhor, vidas salvas. Este lugar não tem muro, Senhor, porque não vai caber tantas pessoas que virão para Te honrar e Te glorificar neste lugar. Obrigada, Senhor, porque pela fé podemos ver este terreno ao lado e pelo nome de Jesus clamamos. Fecha esse bingo, Senhor, e nos dê logo este lugar para estacionamento, que não precisemos mais de estacionamento de terceiros, mas que tenhamos o nosso próprio. Abençoa o Teu povo, Senhor, tantas pessoas que têm coisas na justiça que estão paradas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Desembarace todo o caminho e que como igreja possamos enxergar pela fé e já Te agradecer por tudo que o Senhor já está fazendo e ainda irá fazer. Obrigada, Senhor, porque vidas estão se consagrando nos lares, nas células, e eles estão se fortalecendo. Mais uma vez, Pai, colocamos diante de Ti os 7 alvos da Tua igreja. Ó Pai, como precisamos, Senhor, dos Teus milagres. Estes alvos são Teus, não são nossos. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que antes de um ano possamos ver cada alvo, Senhor, cumprido, muito mais abundantemente além, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, não é? E nós colocamos tudo isso na presença do Senhor e cremos que Ele é Senhor das nossas vidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Temos estudado junto com os irmãos aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito dos dons espirituais. E vamos continuar a fazê-lo. 1 Coríntios, capítulo 12. Estivemos meditando primeiro nos versículos de 1 a 7 e agora estamos nos versículos de 8 a 11, onde a palavra de Deus descreve alguns dos dons do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar,
há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro dom de discernir espíritos, há outra variedade de línguas e há outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Estivemos estudando a palavra de Deus e descobrimos que o dom, na verdade, é um carisma, é uma manifestação da graça de Deus. Ele não é propriedade minha que eu use como eu quero, do jeito que eu quero, porque para isso existe uma outra palavra grega que é doron, que é um presente, dádiva, eu uso como eu quero. Jesus é o dom de Deus que eu posso receber como Senhor e Salvador ou não, mas o carisma é emprestado, é a graça de Deus derramada no meio da igreja, e Deus derrama dessa graça e dá pelo menos um dom, um carisma diferente para cada crente, para que ele possa exercer a obra de Deus aqui na terra. Vimos que a manifestação do Espírito acontece pelo menos de 3 maneiras diferentes, ou através dos dons, ou através dos ministérios, que são serviços onde nós empregamos os dons e entendemos que essa é a nossa responsabilidade, e normalmente o ministério envolve o dom e uma paixão. Eu tenho um dom, mas eu sinto um peso na minha alma, um compromisso, um apelo por alguma coisa especial, e às vezes pessoas que têm o mesmo dom têm paixões diferentes e se envolvem com ministérios diferentes. Depois vimos que o Espírito Santo também se manifesta através de realizações, ou seja, aquele movimento do Espírito Santo, que não é nem um dom, nem um ministério, mas é Deus dizendo, é agora, vai lá, faz isso agora. E a gente sente aquela necessidade de agir naquele momento a favor de alguma coisa ou de alguém. Esses são essas operações ou o mover do Espírito no meio do seu povo. Aprendemos também que tudo que é manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, sejam dons, sejam ministérios, sejam realizações, ela tem um propósito. O propósito é a edificação do corpo de Cristo e a glória do Pai. Tudo isso que está acontecendo glorifica ao Pai e ao mesmo tempo edifica o povo de Deus. Aprendemos também que quem distribui os dons é o Senhor, Ele que escolhe os dons. E nós vamos estudar um pouquinho mais disso mais adiante, quando Paulo vai descrever com mais propriedade. E agora começamos então a olhar para alguns dos dons relatados aqui nesse texto. Começamos falando sobre palavra de sabedoria, e entendemos que envolve um certo discernimento espiritual, uma certa capacidade de poder aplicar em palavras aquilo que é a sabedoria de vida, a arte de viver. Então, capaz de discernir as circunstâncias que estão acontecendo, ele traz aquela palavra dizendo, olha, você já percebeu isso, já percebeu aquilo? E aí, então, parece que as soluções vão acontecendo no dia a dia da gente. Isso é muito usado no aconselhamento, não é? Onde as pessoas vão nos ajudando a enxergar as circunstâncias da vida. Depois estudamos um pouquinho sobre a palavra do conhecimento, que é aquela inspiração, aquela iluminação do Espírito Santo, que nos ajuda a transformar em palavras o conteúdo que a gente conseguiu compreender e aplicar no coração da palavra de Deus. E isso é usado no ensino, não é? Ou naqueles crentes maduros que discipulam outras pessoas e vão ajudando essas pessoas a compreenderem a verdade e aplicarem à vida prática. Depois falamos sobre o dom da fé, que tem a ver não somente com a fé salvadora, porque esse dom da fé salvadora nós precisamos ter, não é? Senão não temos comunhão com o Pai, não tem jeito, mas aquela capacidade de crer no imponderável, aquela capacidade de crer no impossível, de enxergar o que ninguém está vendo, não é? E de trazer à realidade estas coisas tremendas que Deus vai fazer, porque cremos no poder e na graça dEle. E é usado no ministério da intercessão, da oração, de uma maneira mais específica. Hoje eu quero começar a meditar na palavra de Deus a respeito de um dos dons que às vezes tem criado tanta dificuldade no meio do povo de Deus por falta de compreensão ou de entendimento dele, que é o dom da cura, ou os dons das curas, porque no grego está no plural. São várias manifestações
diferentes do Espírito Santo de Deus. Mas antes da gente olhar para essa palavra, eu queria fazer uma pergunta aqui nesse auditório. Eu queria saber se existe alguém que está aqui hoje que de alguma maneira tem convicção do Espírito Santo de Deus na sua vida, que um dia você foi curado de alguma enfermidade pela graça e pelo poder de Deus. Eu não estou falando de qualquer outra coisa natural, mas que você sabe que Deus tocou a tua vida e que você foi curado naquele tempo, naquele dia, por uma intervenção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Teve gente aqui, tem gente aqui que já viveu isso? Levanta a mão aqui, eu quero ver. Ok, graças a Deus. Muitas pessoas, né, têm vivido esse milagre de Deus. Será que tem algumas pessoas que sentiriam o desejo agora de compartilhar conosco em 30 segundos a sua experiência e poderia dizer como é que foi que Deus fez isso na sua vida? Acho que não existe melhor ilustração para a gente poder entender o que Deus faz no meio do seu povo do que a sua experiência. Tem alguém que se sinta à vontade, sabe que vai glorificar a Deus com isso? Vem cá, querido. Então me ajuda. Bom dia a todos. A experiência que eu tenho para contar é maravilhosa. Eu era nova convertida, tinha 6 meses de conversão e o meu filho, o Wagner, é o segundo filho, é uma criança especial, nós não sabíamos. E ele nasceu com o fêmur fora da bacia. E ele ia fazer uma cirurgia e tinha que colocar um pino nas pernas. E o caso dele estava piorando cada vez mais. E através de uma oração, um pastor missionário de Porto Rico estava na Igreja Assembleia de Deus. Nós pedimos que ele fizesse uma oração pelo Wagner. E no momento que o pastor fazia a oração, eu e meu marido chorávamos muito. Nós sentíamos a presença de Deus ali naquele momento. E saímos de lá e ele disse assim: você crê que Deus curou o teu filho? Nós cremos. Na semana seguinte, porque ele ia no ortopedista toda semana. E na semana seguinte nós levamos ele ao ortopedista. O ortopedista fez um exame, fez ultrassom e raio-x e não entendeu o que estava acontecendo. E chamou uma junta médica. E essa junta médica chegaram à conclusão que o osso estava encaixado. Ele disse exatamente com essas palavras para mim: mãe, eu não sei explicar o que aconteceu, mas o osso encaixou na bacia, não vai ser necessária a cirurgia. E nós cremos, eu e meu esposo, que foi uma intervenção de Deus para a glória dele. Amém? Aleluia, graças a Deus. Tem mais alguém que queira compartilhar? Eu vi que uma irmãzinha saiu lá de cima, né? Eu falei, tem que dar essa oportunidade aqui, né? Bom dia a todos, graça e paz. É o meu testemunho, a responsabilidade da minha conversão foi a minha cura. Eu e meu marido somos da área de saúde e há 11 anos atrás eu fiz uma hérnia de coluna enorme, com tomografia, tudo, eu com cirurgia marcada. E a palavra de Deus diz que suportando uns aos outros, eu não cria em milagres, eu cria na ciência, no que os livros e na que a minha tomografia dizia. E eu fui num grupo de mulheres, num lanche de mulheres de oração, e eu estava toda torta, e o bambambam da ortopedia iria me operar dali 2 dias. E elas perguntaram: irmã, você crê que tem um Jesus que levou todas as enfermidades na cruz e que pode te curar? Eu falei, não. Elas disseram, mas nós podemos orar por você? Eu disse, pode, não vai fazer mal algum. E elas oraram e eu fui pegar a minha guia de internação andando normalmente e falei, meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral em mim. Cheguei no ortopedista, ele disse, você está com a marcha normal, pegue na ponta dos dedos, se mexa. Ele falou, vamos repetir a tomografia, porque você não poderia estar com esses movimentos. E eu repeti a tomografia e ele dizia, eu não sei onde é que está alojada a tua hérnia. E eu não tinha mais nada. Ele disse, não engravide, não faça ginástica, se cuide, porque eu não sei onde é que ela está. E já fazem 11 anos, eu tenho um filho de 10 anos, pratico ginástica e tenho as tomografias com nada na minha coluna. Amém. Você também está querendo falar, rapaz? Vem para cá. Quanta coisa, não? Tem mais aqui também? Ah, é? O irmão também? Opa, então vem para cá, irmão. Bom dia. A minha história é muito comprida, eu vou abreviar ela bem. Fazem 10 anos, fez mês passado, dia 25 de junho de 1991. Estávamos eu e meus 2 irmãos indo para a aula. Eu estudava à noite.
e um rapaz, não sei em que estado que estava, nos fechou e nós batemos o carro. Eu estava dirigindo, era um Fusca, e o volante do Fusca bateu na minha... Então eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu tive fratura de crânio, eu quebrei todas as costelas, tive esmagamento de pulmão, rompimento de pericárdio. Pericárdio é uma pele que envolve o coração, então teve esmagamento do pulmão e rompimento do pericárdio, hemorragia pulmonar e derrame dessa pele. Eu quebrei a bacia, quebrei o fêmur, quebrei o joelho, quebrei o tornozelo, quebrei o pé e tive uma lesão no ciático. E o resultado final da coisa, chamaram meu pai e minha mãe, né, porque eu tinha 18 anos de idade, e falaram, olha, e tive 4 pontos na córnea, porque cortou minha córnea. Então chamaram meu pai e minha mãe e falaram, olha, a situação é a seguinte, ele está cego de um olho, isso é definitivo. E na época eu era trombonista, então ele falou, parou de tocar, porque ele teve esmagamento de pulmão e tudo, não vai poder mais tocar. Ele vai ter um problema de coração sério, talvez a gente tenha que fazer uma cirurgia para corrigir esse problema do coração dele, e ele vai ficar paralítico, porque quebrei tudo, né, a bacia, e tive lesão e tudo. E eu estava na UTI do evangélico, e eu lembro que aconteceu o acidente foi numa quarta-feira, e eu fiquei 15 dias na UTI. Na sexta-feira à noite entrou um pastor dentro da UTI, falou, o que você tem? E eu estava com traqueotomia, tem a marca, tudo, inteiro arrebentado, virado no mingau. Aí o pastor entrou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, né, que eu não podia falar, estava com traqueotomia, ele me passou um papel, escrevi tudo o que estava acontecendo. Ele falou, você acredita que Jesus pode te curar? Eu falei, eu acredito. Nisso entrou um médico. O médico falou, olha, Deus não opera desse jeito, quem resolve isso daqui sou eu, médico. E o pastor ficou assim, ele falou, não, o meu Deus faz coisas que você não pode acreditar. E o médico ficou meio assim. E eu falei para o médico, eu acredito que Deus me cura. Da forma que o senhor disse que não tem condição, eu acredito que Deus me cura. E esse pastor orou por mim na sexta-feira, e ele foi no sábado, e ele foi no domingo, e ele foi na segunda, e ele foi na terça-feira. Na quarta-feira eu saí da UTI. E o médico já ficou assim. Quando eu fui para o quarto, eu fiquei um tempo, no quarto da frente que eu estava, tinha uma moça que morreu de infecção hospitalar. O médico falou, olha, vai para casa, porque você já não tem o que fazer, se você pegar infecção hospitalar, então daí não tem mais o que fazer. E resumindo a coisa toda, eu estou aqui, enxergo com os 2 olhos, continuo sendo músico, estou andando, eu tenho um problema na perna, eu ando mancando, mas dos males o menor, né? E há 2 meses depois do acidente, eu ainda estava andando de cadeira de roda, e eu levei uma Bíblia para esse médico e ele se converteu. Eu poderia passar aqui muito tempo dando testemunho do que Deus tem feito em minha vida. Eu duvido que possa ter alguém que tenha mais milagre do que tem tido, eu tenho. Eu creio que vou ser chamado a atenção de Deus pelo tanto que eu tenho dado de trabalho, pelos milagres dele. Mas no dia 27 de 6 de 97, eu estava fazendo uma viagem daqui a Guarapuava, trabalho de Deus, quando, com chuva, encontrei um caminhão sem sinalização e me destruí na traseira de um caminhão, totalmente. Mas foi tão interessante que o carro dobrou tudo, destruiu-se, e eu não tive um arranhão sequer. Quando foi tirado, me arranharam a mão, eu ainda brinquei com as pessoas, eu disse, mas Deus fez um milagre de não me dar um arranhão, e vocês ainda não capricham na hora de me tirar? Mas foi impressionante que a própria polícia, quando chegou, tem uma longarina atrás de um caminhão, da grossura de um dedo, ela estava totalmente torta, e eu senti na hora da batida como se eu tivesse dado uma testada, e aquilo parece que pulou, alguma coisa saltou para frente. Eu não consegui entender muito aquilo. Mas quando me tiraram, tinha formado tipo de um capacete, dobrou a parte do teto do carro e formou um capacete que meu rosto ficou
dentro daquele local. E depois o guarda não entendia o que havia entortado aquela longarina do caminhão. Eu só falei para ele, a minha testa. Mas como isso é possível? Digo, não sei. Quando chegar na eternidade, Deus vai esclarecer. E mais interessante, mesma data, 27/6, 2 anos depois, na mesma hora, nos Estados Unidos. Nós rodamos o carro e ali, literalmente, eu vi a mão de Deus quando uma luz no meio das árvores, que o carro estava indo para batermos, e se batesse nós teríamos morrido, com certeza. Eu vi aquela luz e a partir daquele momento o carro deixou de correr contra as árvores, correu paralelo e depois mergulhou entre as árvores, sem sequer nem desregular a roda do carro. São bênçãos que Deus tem feito, milagres grandiosos. Eu poderia, como já disse, passar um dia aqui relatando todos os milagres que Deus tem feito. Aleluia. Graças a Deus. Eu acho que eu nunca vi alguém tão cabeça dura na minha vida. É isso. Gente, olha, graças a Deus, né? Quantas coisas. A irmã também está aguardando? Então vem para cá. Esse vai ser o último, tá bom? Hã? Tem mais ainda? Bom dia, irmãos. Eu não sou membro dessa igreja, mas fiz um voto com o Senhor que por onde eu fosse eu iria dar o testemunho da grande vitória que Deus me concedeu. Eu, durante 12 anos, fiz tratamento para poder engravidar e não conseguia. E para a glória de Deus, eu estou aqui hoje contando para os irmãos que Deus me concedeu essa vitória. Da mesma maneira que Ele fez com Ana, clamando e esperando, Deus fez. E está aqui o meu filho de 6 meses, ele vai se chamar Natan, que significa presente de Deus. E queria falar para alguém que se de repente estiver na mesma situação, esperando, crendo, não desista. Deus é poderoso para realizar o grande milagre da vida na tua vida. E eu quero agradecer a Deus por essa grande vitória. Eu tenho histórias nossas, assim, mas eu só queria, pastor, falar da experiência que nós temos passado ali no Hospital Evangélico. Esse moço falou. E realmente as 2 pessoas que cuidam da UTI, o senhor sabe, que eram assim, pessoas incrédulas. E faz tempo que nós estamos trabalhando, principalmente com a capelania do hospital. E aquele povo sai orando pelos quartos, sabe? A gente gostaria que o povo continuasse orando por eles ali. Porque são grandes as lutas, mas principalmente na UTI. E hoje, para a glória de Deus, nós temos aqueles médicos que não suportavam vir entrar pastor, nem nada. Hoje eles pedem e ligam para a capelania. E o pastor Aristides é o chefe lá. Então eles chamam a doutora Virgínia, que inclusive esteve aqui na igreja, pedindo orações pelo marido dela, que é ser operado. São os 2 médicos da UTI. E onde eles chamam agora os pastores e dizem assim, pastor, eles jogam a toalha. Quando jogam a toalha, quer dizer, a medicina acabou. Agora é tudo seu. E eles chamam o povo para orar. E eles chamam e dizem assim, agora, pastor, venha e unja. Mas onde que é o problema? Não, unge tudo, pastor. Do pé até a cabeça, eles não entendem nada. Mas unge, pastor, e agora é só com Deus mesmo. E Deus tem feito milagres maravilhosos. E ela começava a contar. Um para mim, pastor, um para o senhor. Tal, um que morria, né? Porque não tinha mais cura. E outro tal. E uma hora nós chegamos lá, ela disse, olha, já está mais de 20 para o pastor. Ela disse, pessoas que já estavam desenganadas estavam saindo. Realmente Deus tem feito maravilhas. E esse nosso Deus é poderoso. Puxa vida, eu acho que se deixasse ia amanhã toda aqui, não é? Graças a Deus. Sabe por que eu fiz isso? Porque às vezes a gente fala sobre dons do Espírito e a gente não entende como é que é a dinâmica de Deus. Às vezes a gente fica imaginando que a dinâmica de Deus é ter alguém super poderoso que sai raios aqui da mão, não é? Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que Ele derrama do carisma, que Ele derrama da graça dEle no meio da sua igreja. E as coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. Algumas vezes você vai ser usado, outras vezes eu serei usado. Talvez alguns Deus vai usar mais vezes. Mas eu quero dizer para você, e nós vamos estudar vários trechos da palavra de Deus agora,
eu quero dizer que o Senhor Jesus está vivo, que o Senhor Jesus está operando graça, misericórdia, poder no meio do seu povo. E que não é alguém, fulano, beltrano, mengano, mas é o Senhor Jesus que está operando, e é para a glória dele. E é uma coisa interessante, porque nesse texto vai aparecer o dom da cura no plural, falando sobre os dons da cura, para nos ensinar que Deus usa muitas maneiras diferentes de ministrar a graça curadora sobre os corações. E eu queria gastar algum tempo com vocês, olhando alguns versículos da Bíblia, e aprendendo o que a palavra de Deus ensina sobre o poder do Senhor de curar, sobre a alegria do Senhor de tocar a nossa vida e de atender o nosso clamor, e do como Ele opera estas coisas no dia de hoje. Eu acho que é importante a gente conhecer essa verdade, e talvez tirar alguns mitos do nosso coração. Ou o mito de que fulano de tal é poderoso, quando Jesus é poderoso e nós temos acesso à presença dele. Ou então ele não faz mais essas coisas. Que mentira, não é? Você ouviu, e eu tenho certeza que se eu deixasse, tantas outras pessoas viriam aqui à frente da glória ao Senhor, de coisas tremendas que o Senhor tem feito no nosso meio. Então eu queria que você pudesse compreender algumas coisas da palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que a pregação do Evangelho tem um componente que autentica, que vai sendo colocado junto, que fazia parte integrante da mensagem, que era anunciar a possibilidade do Senhor Jesus, a capacidade do Senhor Jesus de curar. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 23, e diz assim, a palavra do Senhor, Mateus 4, verso 23. Pois deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, que nós vamos olhar outros trechos da palavra. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O evangelista tinha consciência que era parte integrante do ministério de Jesus o pregar o evangelho do reino, a salvação, mas era parte integrante também o revelar o seu poder também através de curas. Um texto bem parecido com esse está em Mateus 9, versículos 35 a 38, onde diz assim, Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nesse texto nós vamos encontrar o Senhor Jesus, o evangelista colocando agora a figura do Senhor Jesus, dizendo outra vez, olha, o ministério de Jesus era ensino, pregação, proclamação do reino e cura. Era isso que Jesus estava fazendo. E por que ele curava? E por que ele pregava? E por que ele fazia? O que estava por trás? Era a sua misericórdia, era a sua compaixão. Nós somos salvos, nós somos curados, Jesus responde às nossas orações, não porque nós merecemos, não porque nós sejamos isso ou aquilo, mas porque Ele é o Senhor de toda misericórdia. Você crê na misericórdia de Jesus? É por isso que você foi salvo, porque você crê nessa misericórdia. É a mesma misericórdia do Senhor que opera as maravilhas na nossa vida. É porque Ele via aquele povo desgarrado, Ele via aquele povo aflito, que Ele se compadecia e veio buscar e salvar. Foi até a cruz, mas Ele também curava, Ele também ensinava e fazia outras coisas. E a cura fazia parte do seu ministério, da sua visão, da sua pregação. É interessante que quando Jesus ensinou os seus discípulos
a pregarem o Evangelho, ele disse que aquilo que Jesus fazia e que eles viram Jesus fazer, eles deveriam continuar fazendo como pregação do Evangelho. Então, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 10, verso 1, Jesus vai dizer aos seus discípulos, Mateus 10, 1, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Se você olhar o texto paralelo em Lucas 10, verso 9, vai dizer assim, e agora ele já mandando os 70, não mais somente os 12, ele vai dizer, curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Na pregação de Jesus, a manifestação do seu poder curador, e não somente do poder curador, a manifestação da sua presença poderosa, fazia parte da pregação. Fazia parte da maneira de comunicar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E quando ele mandou os discípulos pregarem, e se você ler depois esses textos, todo o contexto, se você entender melhor, Jesus está mandando eles saírem de cidade em cidade, de dois em dois, anunciando a mensagem. Ele disse, olha, quando você chegar lá, pode orar pela cura das pessoas, pode orar, porque sou eu que faço esses milagres. E quando eles voltam admirados de ver a manifestação do poder de Deus. E aí Jesus diz assim para eles, você não fique admirado com isso não, porque a coisa mais admirável não é o curar o corpo. A coisa mais admirável é você ter o teu nome escrito no livro da vida, porque esse corpo hoje está doente, é curado, amanhã fica doente de novo, porque o princípio da morte está aí, eu vim aqui para aniquilar esse princípio da morte eterna. E os discípulos começam a entender que coisas grandiosas que Deus está fazendo. Agora, a igreja primitiva entendeu isso, e nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, o conhecimento e a certeza e até várias indicações de que em vários dos seus cultos, como parte da pregação, pessoas eram curadas. E fazia parte do dia a dia dessa igreja. Quando a gente olha todos esses contextos, a gente vai percebendo que o Senhor continua a manifestar a sua graça do mesmo jeito nos dias de hoje. E é por isso que eu comecei ouvindo esses testemunhos. Só para você ter a clara noção de que Jesus continua a operar da mesma maneira, continua a fazer milagres no nosso meio, continua a revelar a sua glória e o seu poder. Às vezes nós temos um monte de dúvidas no nosso coração, que talvez você traga, mas se ele faz isso, então por que alguns são curados, outros não são curados? Por que às vezes a gente ora e coisas extraordinárias acontecem com esses e às vezes não acontece com aquele? Você não tem essa dúvida no teu coração? Já não ficou isso na tua mente? Ou então, olha, fulano de tal é tão usado por Deus, mas está doente. O que aconteceu? Porque todos nós estamos sob o princípio da morte do mesmo jeito. Eu quero tentar responder algumas dessas perguntas. Eu não tenho todas as respostas, eu tenho dúvidas também, mas eu queria que a gente estivesse olhando a palavra de Deus e compreendendo que Deus está operando graça misericordiosa no meio do seu povo, para a glória dele e para a edificação nossa. É interessante que essa palavra, esse dom, vem no plural. Dons das curas. E o que dá para entender é que existem vários tipos de doenças diferentes, ou várias origens diferentes das doenças, que necessitarão de uma intervenção da graça de Deus diferenciada. Por exemplo, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vai descobrir que uma das razões de existirem enfermidades é porque o princípio da morte foi colocado dentro de nós, desde quando Adão pecou lá no jardim. Então eu não preciso cometer nenhum pecado específico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para morrer. O princípio da morte já está no meu quadro genético.
E eu já comecei a morrer desde o dia que nasci, e faz parte da minha natureza. E todos nós que estamos aqui, se o Senhor não voltar antes, vão passar pela morte. Alguns já perderam alguns dos seus entes queridos. E o que é a morte? Senão que o nosso corpo está entrando em falência. O nosso corpo está quebrando, usando essa expressão, ficando doente. Então, uma das razões da doença é o princípio da morte que está dentro da gente, que tem a sua origem básica no pecado, que não é um ato especificamente meu, mas o estado de pecado que a raça humana se encontra, desde Adão. Essa coisa está dentro de mim e eu nasci com essa característica de ser pecador e mortal. Outras vezes, quando a gente vai olhando para a situação das doenças, a gente vai descobrir que existem doenças que a ciência chama de psicossomáticas. O que é isso? São doenças de verdade, não é? Que se você fizer um exame clínico, vai aparecer a doença, tem infecção, tem isso, tem aquilo, mas que tem a sua origem na nossa, vamos dizer assim, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma que está doente. E por causa disso, então as minhas defesas caem, por causa disso eu estou aberto ou propenso a determinadas enfermidades. E eu quero dizer que as doenças chamadas psicossomáticas não são coisas da cabeça ou invenção do ser humano, mas elas vão gerar enfermidades constatáveis. Você vai fazer um exame de sangue e vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui, não é? Agora, só que isso vai estar se repetindo, porque a origem está lá nas nossas emoções. E aí a gente vai aprender na palavra de Deus que algumas pessoas, para serem curadas, vão precisar conversar com pessoas. A gente vai ver daqui a pouco. E a cura não vai acontecer por uma intervenção específica, num ato, num momento da minha vida, naquele órgão que está doente. Mas a cura vai ser uma espécie de libertação da minha mente, dos meus sentimentos, das minhas amarguras, um conserto interior. Por isso, dons das curas. Deus vai usar um outro método, e quem sabe dons diferentes. A gente tem algumas doenças que são traumáticas. Nós ouvimos aqui alguns, né? O irmão que falou que era um mingau, né? Que está aí lá, está lá atrás, né? Um mingau corpulento, né? Forte aí, né? Então, foi uma de origem traumática, houve um acidente, machucou e tal, etc. E o que precisa? Precisa de uma intervenção miraculosa de Deus para ela pegar osso com osso, colocar no lugar. É um negócio que eu não sei explicar, é uma manifestação de um poder que eu não sei dizer como é que funciona. Que nem aquela mãe que disse do filho, né? Que o osso foi encaixado. Como é que fez isso e foi? Eu não sei, mas houve alguma intervenção tremenda, tremenda do Senhor ali. Existem doenças que estão na nossa vida e que Deus não vai responder para a cura, porque são para a glória de Deus. Sabia disso? Os discípulos perguntaram para Jesus, por que esse cego nasceu cego? Os pais dele pecaram? Ou ele pecou no ventre da mãe? Como é que pode ser um negócio desse? Jesus disse, nem os pais pecaram, nem ele pecou, mas ele é cego para a glória de Deus. O que significa isso? Muita coisa, eu não sei dizer o tanto que significa, mas de alguma maneira, o fato daquele cego ser cego, e eu posso entender hoje, porque ele foi curado por Jesus, e nós estamos falando disso até hoje, foi dado glória a Deus pela cura do cego de nascença, mas às vezes eu não entendo perfeitamente como a minha vida com essa limitação pode ser para a glória de Deus, especialmente se eu estou doente, porque está doendo em mim. E às vezes as limitações que Deus coloca sobre a minha vida são manifestações da glória, do louvor a Deus. Eu não sei explicar isso com tanta profundidade. E por isso algumas doenças não serão curadas. Outra maneira de ser uma doença manifestação da glória de Deus é quando essa doença é uma proteção do Senhor para outros pecados na nossa vida. Como, por exemplo, Paulo,
que vai dizer lá em 2 Coríntios 12, que ele orou 3 vezes. Se você olhar, Paulo curou pessoas lá no livro de Atos, né? Até ressuscitou um morto, mas ele estava doente agora. Ele era aquele que orava pela cura, mas ele estava doente. E de repente ele ora 3 vezes por um espinho na carne. Muitos autores e muitos estudiosos dizem que esse espinho na carne era uma doença que ele tinha nos seus olhos, que era tremendamente limitadora, ele dependia de pessoas. E aí então o Senhor disse para ele: olha, você não vai ser atendido nessa oração, porque a minha graça te basta. E ele vai escrever lá em 2 Coríntios 12, que ele entendia que aquele espinho na carne estava sobre ele, porque ele era orgulhoso, e Deus colocou aquele espinho ali, para que ele não se orgulhasse demais. Leia lá, para você ver. E ele sabia que Deus não ia atender aquela oração, porque aquele espinho dizia: tenho te dado muito da minha glória, mas coloquei um limite para você saber que você é de carne e osso. Não se envaideça. Eu disse para vocês que a semana passada Deus falou muito ao meu coração, né? E eu disse que naquele momento de oração Deus falou assim: ó, você está preparado para receber tudo que eu estou pronto para te dar? E eu tive que dizer para Deus: não estou preparado. Porque às vezes nós não estamos preparados interiormente para a grandeza da graça de Deus, sem que caiamos no pecado, do orgulho, da vaidade, disso, daquilo, sei lá, dos desvios da nossa vida. E o Senhor então coloca coisas limitantes, como colocou na vida de Paulo. Já pensou que contraste? Paulo ora pela minha cura, e ele vem lá quase sem enxergar. Onde é que você está, meu filho? Vem aqui. E sabe o que acontece? Aquela pessoa fica curada. Porque aí a gente vê que não é o homem, porque se ele pudesse, ele teria curado os seus olhos, mas é glória dada ao Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Não é a mão de Paulo, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para essas coisas, a gente vai descobrir que uma outra origem das doenças, e vai aparecer em vários trechos da palavra de Deus, são doenças chamadas demoníacas. E algumas vezes são setas de Satanás lançadas sobre pessoas, gerando enfermidade. Você acha esquisito isso, não acha? Não é estranho? Então abra a Bíblia agora em Lucas 13, versos 11 até 13. Lucas 13, versículos 11 a 13. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos. E imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O que é que você entende quando a Bíblia fala sobre um espírito de enfermidade? É um demônio. Não é claro isso na palavra para você? Eu não quero dizer que toda doença é demoníaca. Já estou falando que tem várias origens diferentes. Deu para você entender isso, não deu? Mas uma das possibilidades é essa. Outro texto que fala sobre isso, Lucas 4, versos 38 a 41. E diz assim: ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente, e ela se levantou e o servia. Você já viu? Ô febre, vai embora. Mas como? Febre é um sintoma do nosso organismo, é o calor, não é? É uma defesa do nosso organismo. Mas aquela febre não era. Aquela febre era um espírito de enfermidade. Jesus chegou: febre, vai embora. Pode ir embora.
Porque algumas vezes, algumas enfermidades podem ter sua origem em demônios que atacam. Por que atacam, como atacam, isso já é um outro estudo. Só quero colocar isso para você. Outra coisa interessante é Mateus 8, verso 16. Mateus 8,16 diz assim: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. A ideia que Mateus tinha é que muita gente que estava doente ali tinha demônios, e à medida que foram libertos, ficaram curados. Eu não quero dizer que toda enfermidade tem origem demônica, estou dizendo que algumas têm. Por isso é que a Bíblia apresenta os dons da cura. Porque alguns serão curados por uma intervenção miraculosa que vai até consertar o osso. Outros serão curados porque serão libertos. Outros serão curados porque Deus vai tratar suas emoções. E às vezes Deus vai usar alguém na área de aconselhamento para exercer o dom da cura. Outras vezes será uma oração de fé. Outras vezes será uma ordem no nome de Jesus poderosa, porque o nome de Jesus é que é poderoso para que haja libertação. Então, quando a gente começa a olhar a palavra de Deus e começa a descobrir quais são as coisas preponderantes quando a gente fala em cura divina. Então, eu vou conseguir alencar na palavra de Deus alguns elementos preponderantes quando a gente fala sobre cura divina. O primeiro elemento preponderante é fé. É impossível dizer que a fé não é um elemento preponderante. Você vai encontrar várias citações na Bíblia, eu não tenho tempo de ler todos esses textos, mas você vai ver isso, por exemplo, em Mateus 9, 2, você vai ver isso em Mateus 9, 22, Mateus 9, 29, Marcos 6, 5 e 6, Mateus 13, 58, Mateus 17, 20, tem um monte de textos, eu não tenho tempo de ler. Mas eu quero dizer para você que uma das coisas preponderantes, quando a gente fala de cura, é fé. E a fé pode ter origem em dois lugares. Ou naquele que ministra. Por exemplo, aqui em Mateus 9:2, a fé que Jesus se admirou e por isso fez a cura, foi dos amigos daquele paralítico que o desceram pelo telhado. E ele olhou para a fé dos amigos e disse: olha, esse povo aqui, né, tem fé. Por isso, aquele testemunho que você deu, querida, não era a sua fé que Jesus estava contemplando, mas aquelas pessoas que oraram por você creram que Jesus era poderoso para tocar na vida do seu filho, não foi isso? Na sua vida, foi da hérnia, não é? Na sua vida. Outras vezes, é a fé da pessoa. Como aqueles dois cegos que gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor faz o milagre por causa da fé daquelas pessoas. Outras vezes é a favor de alguém por quem eu estou orando, como aquela mãe Ciro-Fenícia que vai ao encontro de Jesus, não é? E diz: olha, cura minha filha. E ele diz: olha, eu fui mandado para a casa de Israel, né, para trabalhar só na casa de Israel, você é estrangeira. Ele disse assim: não, Senhor, mas até os cachorrinhos da casa comem as migalhinhas que caem debaixo da mesa. E Jesus disse: mulher, nunca vi tanta fé. Vai, você vai encontrar a tua filha boa, porque a tua fé está valendo. Então, um dos elementos preponderantes é a fé. Ou a fé que eu carrego no meu coração, ou a fé que alguém tem a favor de mim. E aí eu quero falar sobre intercessão. Gente, Deus ouve e responde orações. Você crê nisso? Eu não oro por desencargo de consciência. Nem oro porque a medicina já desistiu de mim.
Eu oro porque eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que cuida da minha vida. E eu creio que Ele pode fazer tudo. É isso que diz a Bíblia, tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E isso, gente, vale para cura, vale para milagres, vale para o problema que você está vivendo, vale para a dor da tua alma, porque na misericórdia de Deus Ele está ouvindo a tua oração de fé. Consegue entender? Você não é o merecedor da graça. Se você for esperar que Deus te dê o que você merece, eu já falei isso tantas vezes, você sabe de cor, né? O que é que você merece? O quê? Ah, não senti convicção, vou repetir mais 100 vezes então, né? Se Deus te der o que você merece ir para o inferno, seu danado, vai logo. Não é verdade? Você não é pecador? Eu também sou. Então eu não estou esperando de Deus os meus merecimentos, porque eu só mereço o inferno, sou pecador. Mas eu estou buscando de Deus a misericórdia, eu estou buscando de Deus a graça, eu estou buscando de Deus que Ele se compadeça do seu filho. E a fé é crer no coração bondoso dEle, e na capacidade dEle, e na certeza de que quando oramos, Ele está fazendo alguma coisa a nosso favor. Um segundo elemento preponderante na cura, eu vou encontrar em Tiago 5, e eu quero terminar essa meditação, essa mensagem, olhando esse texto. Porque quando a gente fala sobre cura e dons da cura, a gente fica pensando em tantas coisas assim extraordinárias, né? Você tem o dom da cura, você tem o dom da cura. O que eu creio no meu coração é que Deus derrama os carismas da cura no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. E os carismas não são teus, nem meus. Deus vai nos usar, conforme a sua misericórdia, conforme a sua graça, para a glória dEle e para que a mensagem do Evangelho seja confirmada. Quando a gente falar sobre milagres, eu vou falar um pouquinho mais sobre a confirmação de Deus na vida da gente. Por isso que o jeito de viver o dom, ou os dons da cura, está descrito em Tiago 5. E quando a gente lê Tiago 5, é a igreja aprendendo como ela deve viver esses dons no meio dela. E aqui diz o seguinte, a partir do verso 13. Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A maneira que eu entendo na palavra de Deus que a igreja deve viver os carismas da cura, é essa que está aqui, descrita em Tiago. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os líderes, chame os homens de Deus, chame as mulheres de Deus, chame aquelas pessoas que estão vivendo e buscando viver na graça de Deus. Gente de fé, gente que crê. Imponham as mãos sobre essa pessoa, orar sobre, quer dizer, botar a mão sobre a pessoa. Esse é um outro elemento que a gente vai encontrar várias vezes dentro dos evangelhos. Várias curas estão ligadas com a imposição das mãos, porque a imposição das mãos é um símbolo, gente. Não tem poder saindo daqui. Mas para mim é tão difícil às vezes entender que Deus está me tocando, não é verdade? Então Deus usa a minha mão. E eu coloco a mão sobre alguém. E eu sinto que alguém está perto de mim. E Deus está falando, sou eu que estou perto.
Essa mão aí é de carne, não vale nada. Mas a minha mão já te tocou, e isso se torna um símbolo da minha fé. Unge com óleo. Por que ungir com óleo? Por quê? Para quê? Ungir com óleo. Alguns vão dizer, não, porque antigamente o óleo era usado para tratamento médico. Eu duvido que um judeu daquele tempo acreditasse que o óleo podia curar todas as doenças. Não tem lógica. Hoje, quanto mais naquele tempo. Ele sabia. Mas o óleo na Bíblia sempre foi um símbolo do derramar do Espírito Santo de Deus. Quando o povo judeu queria dizer que alguém estava sendo revestido pelo Espírito, ele derramava óleo sobre a cabeça. Então, se você olhar lá o Salmo 133, né, que vai falar da comunhão, ele vai dizer, olha, a comunhão entre os irmãos é tão bonita, é tão gostosa, é tão maravilhosa, quanto o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão, que era sacerdote, e escorre pela sua barba, escorre sobre a sua roupa, vai até os seus pés, dando a ideia que aquele homem foi revestido pelo Espírito. O óleo é um símbolo, não tem poder no óleo, gente. O óleo não é ungido, o óleo não é santo, o óleo não é miraculoso, o óleo não expulsa demônio, é óleo. Tem uns cheirosos, tem outros fedidos. É verdade, não é? Mas ele é um símbolo, assim como a ceia do Senhor é um símbolo. O pão é pão, o vinho é vinho. Mas o que ele representa? Ele é um símbolo concreto da morte e da ressurreição de Jesus. O óleo é um símbolo. Não tem graça nele mesmo, não tem poder nele mesmo. Mas ele está dizendo, assim como esse óleo está sendo derramado sobre você, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a tua vida e te revestindo. E Deus nos ajuda a crer que Ele está fazendo alguma coisa na nossa vida. E aí ele vai dizer, e se houver cometido pecados? Porque algumas enfermidades estão sobre a nossa vida também como fruto de pecados. Eu não quero dizer, vou repetir outra vez, que todas as enfermidades são fruto de pecado. A Bíblia não fala isso. Mas ela diz que algumas. E às vezes, para a gente ser curado, a gente tem que resolver o verdadeiro problema, que é um pecado que está arraigado dentro da nossa vida. E às vezes, gente, aquela enfermidade testifica no meu coração, não testifica no coração do vizinho, mas no meu, que tem um pecado na minha vida que precisa ser acertado. Eu estava conversando essa semana com um irmão, ele está aqui inclusive, ele disse para mim assim, eu sei que a minha enfermidade foi o dedo de Deus sobre a minha vida para mudar algumas coisas. Porque Ele colocou bem na ferida. Essa coisa quem testifica não sou eu, é o Espírito Santo que testifica no coração daquela pessoa. E às vezes a cura vem como resposta da nossa conversão, da nossa entrega, onde Jesus vai lá e perdoa os nossos pecados. E é por isso que diz, olha, quando a gente estiver reunido orando, né, se houver cometido pecado, a gente vai confessar. E aqui está o verso 16, olha, 15, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Como? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Se o Espírito de Deus testifica que tem alguma coisa na tua vida que precisa ser acertada, não sou eu que falo, é o Espírito. Então acerta e diz, olha, tem uma coisa que está impedindo, eu quero isso, mas tem uma coisa que está impedindo, eu quero confessar, eu quero pedir misericórdia de Deus, orem por mim, porque isso aqui é um vício, isso aqui é uma desgraça na minha vida, eu não consigo me libertar sozinho. E às vezes Deus coloca esse dedo na ferida, para a gente buscar ajuda, para ser liberto de determinadas coisas que estão amarrando a nossa vida e destruindo a nossa vida e a nossa família. E aí vem a ministração da graça de Deus.
A súplica pode muito, porque Jesus é tremendo e é poderoso. E oramos no nome de Jesus. Eu já passei do meu tempo, mas depois de falar tantas coisas e de ouvir tantas coisas tremendas de Deus, eu não me sinto à vontade de terminar esse culto sem orar. E sem orar por cura, por libertação, por transformação. E gente, eu quero dizer aqui para você, e vou repetir isso outra vez, porque eu creio de todo o meu coração nisso. Eu não tenho poder para curar. Eu fico doente que nem você fica doente. Não existe merecimento na gente para receber qualquer tipo de graça, inclusive a cura. Mas eu creio naquele que me salva, naquele que me redime, naquele que me lava, naquele que me transforma, que é o Senhor Jesus. E creio que aquilo que lemos na sua palavra não é simplesmente uma coisa bonita do passado. Eu creio que isso é verdade para a minha vida. E eu queria orar, e que nós orássemos uns pelos outros agora. E queria que nós começássemos primeiro, antes desse tempo de oração. Por isso, se você quer ir embora, pode ir embora. Você tem toda a liberdade. Eu sei que tem gente que tem horário para pegar um ônibus, tudo. Então fica à vontade, que Deus te abençoe. Mas eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas aqui dentro hoje. Sabe por que eu sei? Porque eu conheço o meu Senhor. Só isso. Aquele que fez todas estas coisas que nós ouvimos aqui nessa manhã, e muito mais, porque não deu tempo de ouvir tudo, é aquele que vai continuar agindo na nossa vida hoje de manhã. E sabe, não tem raio, não tem coisa extraordinária, efeito especial nenhum, a não ser a presença de Jesus aqui no nosso meio. E sabe o que vai acontecer? Oração, só. E Deus vai ouvir e vai responder com a graça dele. Mas antes da gente orar por cura, eu queria que a gente orasse pelos nossos pecados. E essa é a oração que você tem que fazer, eu não posso fazer por você. Porque quem fala dos seus pecados é você mesmo, com teu Pai. Então, se tem alguma coisa que o Espírito Santo, nessa manhã, está testificando na tua vida, e isso não é obra de ninguém, é do Espírito, que precisa ser acertado no teu coração, e que Deus, por causa da sua misericórdia, para a glória dele, está mexendo no teu corpo. Você coloca isso diante de Deus. Se existe alguma seta do maligno tocando você, existem permissões que a gente dá. E essas permissões podem vir através de pecados ou até de vínculos passados que a gente tenha com o inimigo. E se o Espírito Santo te testifica isso, você agora fala com o Senhor, rompendo esses vínculos, abrindo mão deles, dizendo que você quer que Jesus seja Senhor de todas as áreas da tua vida. De tudo, 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 tudo. E se há algo em especial que Ele, nessa hora, faz vir à tua mente, esse algo especial coloca diante do Senhor um pedido de misericórdia e perdão. Porque é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que revela graça no meio do seu povo. Querido Senhor, nós com temor e tremor nos apresentamos diante de Ti nessa hora. Porque o Teu Espírito testifica o nosso Espírito, não somente que nós somos Teus filhos, mas que somos pecadores, Senhor. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesta hora, Pai, eu sei que o Senhor está falando com muita gente aqui. Por isso eu quero te pedir, escuta a confissão do Teu povo, feita ao Senhor agora. E aquele sangue que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário, que perdoa, que lava, que redime. Ó Pai, derrama desse sangue que o Senhor verteu para a purificação dos nossos pecados, sobre o meu coração e sobre o coração dos Teus filhos que estão aqui. De tal maneira, Senhor, que todo impedimento para que aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida
impedimento esse que está dentro de nós, ó Pai, que possa ser tirado pela Tua graça. Nós queremos confessar ao Senhor que tem alguns pecados desses que nós estamos confessando ao Senhor, que estão tão arraigados na nossa vida, tão profundamente colocados, que nós até já tentamos deixá-los, mas nós acabamos como que um vício voltando para eles. E nós precisamos ser libertos, Senhor, dessa escravidão. E a única pessoa capaz de libertar o Teu povo da escravidão, dos laços de Satanás, é o Senhor. Nós não temos esse poder. E por isso nós clamamos em nome de Jesus: tenha misericórdia de nós, Senhor. E toca a nossa vida agora e perdoa. E eu quero te pedir mais, Senhor, que logo mais, quando nós estivermos orando uns pelos outros, para que o Senhor ministre a Tua graça, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor revele a Tua glória no meio do Teu povo aqui. E que nós possamos ouvir outros testemunhos e outros como estes, que são para a Tua glória, de que o Senhor está agindo no meio do Teu povo, e que o Teu nome deve ser honrado e louvado, porque o Senhor é dono e Senhor de todas as coisas. Glorifica o Teu nome entre nós, curando pessoas, Senhor, fazendo coisas do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua graça. E, Senhor, tudo há de ser para a Tua glória, porque todos nós sabemos que somos pecadores, doentes, necessitados do Senhor. Tenha misericórdia. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Agora eu queria orar especificamente por pessoas que hoje creem que o Senhor pode tocar a sua vida, que pode curar, que pode mexer aí no teu físico, e que creem que isso faz parte daquilo que a palavra de Deus ensina. E nós vamos orar uns pelos outros. Eu queria convidar primeiro alguns homens e mulheres que o Espírito Santo de Deus está tocando agora, e que você gostaria de ser pessoa que vai interceder pela cura de alguém aqui hoje. Que você viesse aqui na frente, se colocasse aqui em pé. Quando você vier aqui para se colocar em pé para orar, você não está dizendo que você é melhor que qualquer um. Você só está dizendo que o Espírito Santo está movendo o teu coração para orar por alguém. Só isso. Você nem sabe por quem você vai orar. Mas você está dizendo: eu sinto que Deus está me movendo para orar por alguém aqui hoje. Se você sente isso, vem aqui participar desse momento de oração. Tem mais gente que possa nos ajudar nesse momento de oração? Eu sinto que Deus me convoca a orar por alguém. Eu não sei quem, mas eu quero orar por alguém nessa manhã. Só isso. Porque é assim que o Espírito de Deus se manifesta no nosso meio, não é? Nós vamos orar a favor de alguém, só isso. E essas pessoas que estão aqui não estão dizendo que são melhores ou maiores do que qualquer um. Entendem? E vou dizer para eles: são pecadores, desgraçados, estavam indo para o inferno, se não fosse a graça de Deus. Todos nós somos. Eu quero deixar isso bem claro, porque a glória é do Senhor Jesus, e ninguém vai tirar a glória que é dele. Agora, se você crê que o Senhor pode tocar a tua vida, que aqui tem gente de carne e osso que nem você, mas que vai orar por você, com a mesma fé que está no teu coração, e pedir que o Senhor toque a tua vida aqui hoje para curar, para libertar, para fazer algo extraordinário da graça dele, que a gente não vai ver com os olhos, que vai acontecer dentro do teu corpo. Você crê nisso? Então você vem aqui perto de alguém que está aqui na frente e diz assim: ora comigo. Você diz qual é o teu problema, essa pessoa vai impor a mão sobre a tua cabeça, e nós vamos orar por você. Tem alguém que sinta isso, esse desejo no coração? Então vem agora, que é aqueles que querem receber a intercessão, a oração. Podem vir. Isso. Eu quero orientar vocês como devem fazer, tá? Pode chegar, se aproximar de alguém que está aqui nessa fila, e nós vamos orar juntos, tá? Só isso. Agora eu quero orientar vocês como é que vocês devem fazer. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus ensina. Tá? O que a palavra de Deus ensina é:
Está alguém doente? Procura esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que orem sobre ele. Você vai pôr a mão sobre a cabeça dessa pessoa, tá? E vão pedir que Deus cure. Eu tenho aqui um pouquinho de nada. Eu pensei, minha fé foi muito pequena. Eu só trouxe esse vidrinho aqui de óleo, bem pequenininho aqui, né? Se você quer ser ungido, tá? E eu quero repetir, isso aqui é óleo, tá? É óleo normal, não tem poder nenhum, não tem milagre nenhum, não é bento. Tá claro isso para você? É um símbolo do Espírito Santo. Se você quer, tá? Você pede, eu vou deixar aqui na frente. Você vai pegar uma gotinha desse óleo, que eu tenho bem pouquinho. É só símbolo. Vai colocar na testa dessa pessoa e dizer: Senhor, cura. E que isso seja só um símbolo do que o Senhor faz. Tá bom? E Deus é que vai manifestar a sua graça entre nós. E eu queria que enquanto eles estão orando, nós, o povo de Deus, estivéssemos cantando louvores ao Senhor. Eles vão estar orando baixinho aí no seu lugar, e nós vamos estar cantando louvores ao Senhor, tá? E se você não pode ficar nesse tempo de oração, também você pode levantar, pode ir embora, e nós vamos estar cantando aquele hino, rompendo em fé. Pode ser? Enquanto a gente canta, você ora, e nós, povo de Deus, vamos ficar de pé e vamos nos colocar. Como? Ok, tem gente aqui nesse corredor que não tem ninguém orando por eles. Tem mais alguém que gostaria de orar? Levanta a mão agora, só para a gente saber. Você pode orar por alguém? Vem cá, querida. Essa gente está bem aqui no meio, aqui, tá? E a gente vai estar orando uns pelos outros agora. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
dia vou viver, rompendo em fé. Tá bom. Tem alguns que estão aqui no meio, não conseguiram chegar para o momento de oração. Se você recebeu a oração, quiser participar da próxima, chega mais para o lado, para aqueles que possam chegar aqui para esse tempo de oração. A gente vai estar orando, continuar a orar, não é? Quem vai orar com eles aqui? Pode ser? Tem aqui. Eu queria que a gente continuasse a adorar o Senhor, não é? Porque é no meio dos louvores que Deus habita. E quero dizer para você que a maneira de Deus trabalhar é assim. Tranquilo, não é? Gostoso, mas você pode sentir a presença de Jesus aqui nesse lugar, não pode? Ele não está aqui? Você crê nisso? Pode sentir a presença dele? Crê mesmo? De verdade? Eu creio de todo o meu coração que ele está aqui, porque a palavra dele diz que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele estaria ali. E mesmo que eu não sentisse nada, eu creria, porque essa é a palavra dele, ele não mente. E nós vamos continuar adorando a Deus nesse momento. E tem alguns irmãos que estão orando ainda, e a gente vai estar colocando isso diante do Senhor. E gente, tem coisa muito séria sendo apresentada aqui diante de Deus. E a gente está apresentando, não porque a gente pode, mas porque a gente crê que Ele pode. E vocês vão ouvir os ecos do que Deus fez, não por causa da oração de alguém. Eu de propósito hoje desejei não orar aqui da frente, para que vocês entendessem que quem faz qualquer coisa não é o pastor fulano, Beltrano, mas é o Senhor da glória. E que os carismas da cura são derramados por corpo de Jesus. E é por isso que a gente se reúne desse jeito e ora. E Deus faz. E faz muito mais do que você pode imaginar. E queria desafiar você para a gente continuar louvando. E eu quero orar aqui depois desse louvor, e nós vamos encerrar esse culto. E aquilo que Deus fizer na tua vida, eu queria desafiar você depois vir contar para a gente. Porque eu vou desafiar em nome de Jesus, porque eu sei que Ele vai fazer. Eu tenho certeza. Já fez. E nós vamos nos alegrar na grandeza do Deus vivo, porque Ele é poderoso. Cantemos agora de todo o nosso coração, enquanto terminamos esse momento de oração, e depois vamos orar e encerrar o culto. Os irmãos conhecem aquele cântico que diz: eu quero ser um vaso novo? Nós não temos aqui escrito, não é? Mas é isso que Deus está fazendo, moldando, nos moldando. E que nós pudéssemos estar cantando esse cântico então. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser
tiver algum vizinho teu, algum parente, alguma pessoa que está precisando de oração, não tenha medo de orar, viu? Porque não é você que faz. A gente tem medo quando a gente imagina que a gente pode fazer. Mas se você crê que Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, ore. Pode orar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença aqui entre nós. Muito obrigado, Senhor, pela ministração da tua palavra, porque a tua palavra é tão simples, Senhor. Ela está tão clara e às vezes nós, Senhor, temos o nosso coração fechado para não crer naquilo que o Senhor faz. E eu quero te pedir perdão por isso. E eu quero te pedir, Senhor, que os carismas da cura sejam derramados sobre o teu povo. E que muita gente aqui, Senhor, seja usado de modos diferentes, de maneiras diferentes, pelo teu poder, para que pessoas sejam curadas, Senhor, nessa terra. Mas que isso seja, Pai, para louvor, honra, glória do teu nome e para salvação de gente, Senhor. E que muita gente possa dizer, como nós ouvimos aqui hoje: eu comecei a crer em Jesus porque um dia Ele me tocou. E que nós possamos ser, Senhor, os teus instrumentos de carne e osso, pecadores, mas instrumentos da tua graça. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas vizinhanças, para o trabalho, Senhor, mas leva-nos como instrumentos do teu poder, Senhor, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Santo, bendito, eterno, glorioso é o nome do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Que Deus o abençoe.